Preste atenção numa coisa. A Bíblia ela começa dizendo que aquele homem chamado Bartimeu sofria há anos. Há anos ele passava por essa necessidade. Mas quando ele soube que Jesus estava naquele lugar, ele ouviu falar que Jesus curava, Jesus transformava, Jesus libertava, ele tomou uma atitude. Ele se posicionou, ele foi proativo e começou a clamar, começou a buscar a Deus, começou a invocar o nome dele diante de Jesus. Ele não só ouviu Jesus passar, ele não ficou prostrado vendo, mas ele se prontificou, ele tomou a atitude de recorrer a Jesus. E são muitas pessoas que se encontram na dificuldade, na necessidade, se encontram em situações de calamidade, mas elas não tomam atitude, elas não recorrem a Jesus. Quantas são as pessoas que vão na igreja e não ora, não louva? Quantas são as pessoas, desculpa, que não têm a postura de buscar Deus? Está na dificuldade, mas fica choramingando, fica reclamando da vida, mas não se posiciona para ir recorrer a Deus, não vai numa igreja, não ora, não busca a Deus, não faz nada de diferente para receber o milagre de Deus. Mas aquele homem, quando viu que Jesus estava lá, ouviu a fama de Jesus, recorreu a Jesus. Você já escutou tanto sobre Jesus, você já escutou tanto testemunho de pessoas que foram para a presença de Deus e Deus mudou o cativeiro dela. O que você está esperando para fazer o mesmo? O que você está esperando para tomar atitude, para buscar a Deus, para mudar de vida? E ele hoje está dizendo para você, até quando você vai se conformar com essa situação? Até quando você não vai fazer nada? Uma das coisas que aquele cego Bartimeu fez foi buscar ao Senhor. E no momento que ele buscava ao Senhor, pessoas o repreendiam, dizendo: cale-se, o mestre não vai te ouvir. Não tem como ele te atender. Mas ali ele não deu ouvidos, mas ele permaneceu buscando e cada vez gritando mais. Quantas são as pessoas que vão buscar Deus e outras começam a falar: para de ser besta, isso não vai dar em nada, o pastor está roubando o seu dinheiro, olha a sua vida, não está mudando em nada. E a pessoa dá ouvidos. Ela dá ouvidos e para de buscar Deus. Dá ouvidos e para de ir na igreja. Dá ouvidos e volta para a mesmice da sua vida. Mas aquele cego Bartimeu não deu ouvidos à voz de ninguém, mas continuou buscando, continuou clamando, porque no momento de dificuldade ninguém ajudava. Mas quando você está no caminho da tua vitória, muitas pessoas vão falar, vão querer parar, vão querer tirar a sua fé. Mas ele não parou, ele não desanimou, ele permaneceu. Um dos segredos para nós recebermos algo de Deus é nós permanecermos o buscando, sem desanimar e com perseverança. E dá uma olhadinha o que a palavra fala nisso. No versículo 49. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta. Versículo 50. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, quero voltar a ter a vista, que eu tenha a vista. Versículo 52. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Olha só, a persistência, a perseverança dele fez com que Jesus o chamasse. É a sua perseverança, é a sua persistência, é a sua fé, é a tua oração, é a sua caminhada que vai fazer com que Jesus olhe para você e faça a pergunta que todo homem e mulher quer ouvir: o que queres que eu te faça? Jesus viu a perseverança, a persistência, o esforço daquele cego Bartimeu.
e fez a pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele cego respondeu de acordo com a necessidade dele. Por que que Jesus perguntou? Para um cego, enxergando que ele era cego, se ele queria realmente a cura. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que desejam. Elas até fazem petições, mas petições erradas, de coisas que não é o mais importante na tua vida. Primeira coisa, você tem que saber qual é a sua real necessidade. Aquela real necessidade era a cegueira que trazia o transtorno. Ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido um relacionamento, ele poderia ter pedido pessoas para o ajudar, mas ele entendia que a sua necessidade era a cegueira. E aquela cegueira trazia transtornos. E ele fez esse pedido. E ele pediu certo, e Jesus concedeu a petição dele. Mas note nessa resposta de Jesus. Olha no versículo número 52. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. O que salvou ele? Foi a fé dele. Foi a confiança em Jesus, que Jesus tinha o poder de curar. Foi a perseverança dele, foi a crença que se ele fosse até Jesus, ele seria curado, ele seria transformado. E o que eu quero te falar hoje, diante de toda essa palavra, tenha hoje uma fé que Jesus tem o poder de te curar, Jesus tem o poder de te libertar, Jesus tem o poder de converter o seu familiar, Jesus tem o poder de mudar a tua sorte. Então coloque a primeira coisa, essa fé no seu coração. E segundo, persevere em buscar o Senhor. Não se conforme com a miséria, não se conforme com a sua vida sentimental frustrada, não se conforme com a sua vida financeira mal, não se conforme com a frieza espiritual, não se conforme com essa situação presente, mas se levanta como aquele cego Bartimeu se levantou e começa a clamar, começa a buscar, começa a recorrer a Jesus pela sua necessidade, dizendo a sua necessidade. E pela tua fé, Jesus vai mudar a tua vida. Você crê nisso? Então toma posse. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, aqui eu te peço que pela misericórdia do teu santo nome, se o Senhor vê que essa pessoa está se esforçando, que essa pessoa está praticando e exercendo a tua fé, está te clamando, chame ela hoje, Senhor, e conceda a petição desse coração. Conceda a petição dessa pessoa que está angustiada, aflita, doente, perturbada. Conceda essa petição e muda o cativeiro dela, porque sabemos que tudo o Senhor pode. Nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E agindo Deus, quem impedirá? Eu abençoo pelo nome de Jesus a cada uma dessas vidas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Seja abençoado nesse dia, se levante e tome uma atitude, vá buscar Deus. Se você assim quiser, a nossa igreja Nova Aliança com Jesus Cristo fica na Rua Mazel, 557, Parque São Jorge, Cotia, São Paulo. Temos cultos nas terças às 19h30 e domingo às 18 horas. Venha se levantar em oração, venha buscar Deus e o Senhor vai fazer como fez na vida daquele cego Bartimeu, entregar a cura, entregar a sua necessidade de te responder. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. A paz.